E aí, povo bonito, Senhor, que saudade, vocês sou, eita glória, trem bom demais estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu vim aqui para dizer para você que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas e se casa envelheceu na terra sua raiz, ou se o teu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, em Deus minha vida restaurar. Glória a Deus, aleluias. Você crê nisso? Você crê? Aleluias. Glória a Deus. Hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre a pessoa que escreveu, que falou essa parábola. Foi um homem que sofreu muito, 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 muito. Assim, na Bíblia, eu acho que depois de Jesus, eu acho que foi uma das pessoas que mais sofreram. Mas foi uma das pessoas que são um exemplo de maior fé que a gente encontra dentro da Bíblia. O nome dele era Jó. Era Jó. O problema é que quando ele citou essa frase, ele citou essa parábola aqui, diferente de nós que temos um Jó para se espelhar e a gente olha para a vida de Jó, traz para os nossos dias, a gente consegue crer que a nossa vida vai mudar, independente das circunstâncias. Deus, ele tem poder, Deus ele vai restaurar, ele vai trazer vida, aquilo que foi cortado, aquilo que estava morto, ele vai ressuscitar. Jó que ele estava passando por uma crise. A gente pega essa parte aqui do versículo 7 até o 9 aqui. E tipo, nossa, é coisa linda. Fala, nossa, Jó tá cheio de fé ali. Mas quando a gente começa a ver os versículos seguintes, já não é muito bem assim, não. Aí ele começa, olhando aqui, ele começa a falar, né? Começa bem até. Fala assim, para a árvore, pelo menos a esperança se é cortada, torna a brotar e os seus novos vingos, suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer do chão. Assim como o cheiro da água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Aqui ele já começa a perder a fé um pouco. Ele já começa a dizer aqui, mas o homem morre e morto permanece. Dá o seu último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Você vê que Jó tinha muito que aprender aqui ainda. Jesus, ele quebra totalmente essa palavra aqui quando ele diz que se você crê, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jó ainda não cria nisso. Jó ainda estava aprendendo com Deus. Tudo isso que ele passou aqui não só trouxe um ensinamento para Jó, como trouxe um ensinamento para as nossas vidas também. Jó, assim como seus amigos, que muitos de nós olhamos para os amigos dele,
Eu, por muitas das vezes, tu não vai pregar. Mas desce o cajado nos amigos de Jó. Mas eu vou te falar. Se tu tivesse lá, meu amigo, tivesse tido a criação que eles tiveram, o próprio Jó ensinou eles, o próprio Jó era como sacerdote, eles se aconselhavam com Jó. Eles foram criados daquela maneira. Eles nasceram numa sociedade, no meio ali, numa época que um homem, um justo, passar necessidade, um justo mendigar o pão, passar por tudo aquilo que Jó estava passando, um justo sofrer, era tido como a mão de Deus pesando ali, era algo assim que não podia de maneira nenhuma, que Deus nunca permitiria isso acontecer. Porém, não é bem assim. Depois a gente tem um Jó aqui para se inspirar. Jó ele não tinha nenhum outro Jó para ele não tinha um outro livro de Jó para ler, para entender isso. E Jó ele sofreu demais. Jó ele era um homem muito rico, muito rico. E do nada ele perdeu tudo. Do nada. Assim, o inimigo, ele, com a permissão de Deus ali, porque se Deus não permitir, se a mão de Deus está sobre as nossas vidas, o inimigo ele não pode, o inimigo ele não tem poder para nada sem a permissão de Deus. Ele não pode fazer nada, até o diabo para fazer qualquer coisa ele tem que pedir para Deus antes. Deus, no começo do livro de Jó, quando os anjos se reúnem nos céus, e lá no meio, lá o Satanás está lá. E Deus pergunta para Satanás para onde ele está e fala que está rodeando pela terra. E Deus, Jó, era tão reto, tão íntegro, achou tanta graça aos olhos de Deus que o próprio Deus dá testemunho dele. E Deus ele olha para Satanás e fala assim: tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Algo que a gente tem que entender dentro do nosso coração, se desviar do mal. A gente não tem que bater de frente com o mal, não. A palavra diz: desvia, corre, não brinca. Não brinca. O pecado a gente não brinca. No Satanás a gente não bate de frente. No mal a gente desvia, a gente não bate de frente com ele, porque a nossa carne é fraca, a gente nasceu do pecado de Adão lá, nós somos falhos. Se a gente tentar bater de frente, a gente vai cair, a gente vai pecar. Então a palavra diz assim: desvia do mal, vigiai e orai. Então Jó era um homem que se desviava do mal, era um homem íntegro, reto, mas que ainda tinha muita coisa para aprender também. Deus ali não só estava querendo, como que eu falo ali, mostrar para Satanás que ele estava muito enganado em relação a Jó, porque Satanás foi lá e fez uma chantagem e falou: claro, tu dá de tudo para ele, deixa eu tocar nos bens, em tudo que você deu para ele, vê se não blasfema. Aí Deus permite Satanás lá. Ah, meu Deus, vou falar pra você, quando Satanás achar brecha, ele não brinca, não. Deus ali, ele deu uma pequena permissão para ele ali, só falou, só não toca nele. Satanás, ele aproveitou aquela brecha ali, mas destruiu tudo. Veio um terremoto lá, a casa onde os filhos dele estavam desmoronou, morreram todos. Veio uma praga, veio os inimigos e foi tudo destruído. Ele perdeu plantação, perdeu os gados que ele tinha muita coisa, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu os filhos, perdeu os gados que ele tinha, as ovelhas.
as plantações, tudo, foi tudo destruído. Ele perdeu tudo, 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 tudo. Aí ele foi. O que ele fez? Blasfemou para Deus? Não. Ele se vestiu de pano de saco, se humilhou diante do Senhor. Falou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja tu, Senhor. Bendito seja o Senhor. E ali Satanás foi envergonhado, mas Satanás, ele é atentado. Ô bicho teimoso. Falou, não se agradou não. Falei, tá. Não, mamãe, tem saúde. Falei, mamãe tem saúde. Deixa eu tocar na saúde dele e blasfema de ti. Falei, vai, Satanás, vai. Só não me tire a vida. E essa é uma das partes que eu acho mais dura, assim, mais triste, as que mais me choca. Aí Satanás vai lá e coloca uma doença em Jó, como nunca se viu antes. Não tem nem ideia de que doença foi aquela, mas foi algo terrível. Mas eu acho que mais estava doendo em Jó não era nem aquela doença que ele estava passando. Acho que aquilo era o que menos doía nele. Eu acho interessante, fala que o corpo dele ali se coçava, ele estava se deteriorando. Era uma dor terrível, uma coceira, uma doença terrível. Ali fala que ele se coçava com cacos de telha. Aí eu pergunto, de onde eram essas telhas? Aí fica imaginando Jó no meio dos escombros da casa do filho dele, onde os outros filhos estavam reunidos, que direto ele se reunia cada vez na casa de um dos irmãos. Nessa casa desse irmão que eles estavam reunidos, que desmoronou, onde morreu tudo. Todos os filhos dele morreram e já estava ali, no meio dos escombros. Perdeu tudo, perdeu sem nada, agora doente, de luto. Pegou as telhas dos escombros da casa onde os filhos dele morreu. Começou a se coçar ali, começou seu luto ali, começou a sofrer. E algo muito difícil, Jó. Ele se amargurou tanto, ele amaldiçoou o dia que ele morreu. E além de perder tudo, ele ainda teve que suportar ouvir a mulher dele chegar nele, chamar ele de doido, pedir para ele amaldiçoar a Deus. Coisa assim que nós olhamos para a mulher de Jó e essa mulher é muito louca mesmo. Assim como falas uma louca mulher, assim tu falas contra Jeová. Se a gente aceitasse o bem de Deus com prazer, por que a gente não vai aceitar o mal também? Nisso ele fala, dobra o joelho, adora, a mulher dele se afasta. Porém, eu também não julgo a mulher dele. Assim como eu não julgo os amigos, eu também não julgo a esposa, a mulher de Jó. Imagina, a dor que aquela mulher estava passando. Para ela é mais difícil. Eu acho que para uma mulher, ela perdeu os filhos tudo de uma vez, perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, mas o amor que ela tinha. Quem é mãe aí sabe, imagina tu perder teus filhos tudo de uma vez. Uma coisa você nunca ter conhecido, a outra coisa você ter convivido tantos anos. Encheu muitos filhos, morreu tudo. Imagina aquela dor que a mulher estava passando. E os dois estavam sofrendo muito. Mas mais duro também, que além de ouvir a voz da esposa, de ouvir os julgamentos dos amigos dele,
que só abriram a boca para falar aquilo que eles tinham dentro de si. Eles estavam tentando ajudar, mas seria melhor se eles tivessem continuado em silêncio. Porque estava muito além da compreensão deles o que estava acontecendo ali. Estava além da compreensão de Jó. Jó não entendia o que estava acontecendo. Ele clamava a Deus por uma resposta. E isso que foi mais duro. Várias vozes. Ele ouvindo voz de tudo que é lado, a mulher dele, os amigos dele falando na cabeça dele. E a única voz que ele queria ouvir estava em silêncio. Que era a voz de Deus. Isso é o mais difícil. Não, lidar com o silêncio de Deus é coisa terrível demais. Jorge foi uma das pessoas que precisou lidar com o silêncio de Deus que mais sofreram. E até o final ele lidou com o silêncio. Ele sofreu, amaldiçoou o dia, fez várias orações ali, como essa de Jó 14. E ele não acreditava. Ele não tinha ouvido os ensinamentos de Jesus, ele só tinha aquilo. Só tinha aquilo que estava dentro dele. E ele cria nisso também. A gente vê que Jó ele não acreditava no livro de Jó, aqui no capítulo 14 do livro. Ah, se ele pegasse só o comecinho de Jó 14, no versículo 7, se ele cresce, se ele soubesse que ele era como aquela árvore, que para Deus ele era como aquela árvore. Ele profetizou algo lindo aqui, mas ele não cria. E quem queria crer? Jó, desde pequeno, ele foi criado daquele jeito, ele foi ensinado que o justo não mendiga o pão, que o justo não sofre, o justo não padece necessidade. Mas Deus estava trabalhando isso no coração dele, e não só pensando em Jó, mas pensando em mim e em você que estaria lendo isso aqui hoje. Foi em mim e em você que Deus estava pensando naquele momento, não somente em Jó, porque Deus ele queria ensinar Jó e ele queria mudar o tempo, ele queria mudar a história, ele queria ensinar, ele queria revelar outras coisas. Ele queria nos ensinar que o justo ele pode padecer, que o justo ele pode sofrer. E através da vida de Jó, ele queria nos ensinar o que foi muito valioso, a gente não colocar o coração nas riquezas. O chão de Jó ali poderia ter desabado, mas Jó não. Tudo que Jó precisava, Jó tinha com ele. Jó, ele tinha tudo, ele perdeu tudo e ainda continuou com tudo. É algo muito doido, não é mesmo? Porque tudo que ele tinha aquilo que era mais precioso para a vida dele. Ele tinha Deus no coração, ele tinha Deus, ele cria em Deus, ele tinha fé. Ele poderia ter continuado com tudo que ele tinha. E se ele tivesse perdido a fé, se afastado de Deus, aí sim ele teria perdido tudo, mas ele não perdeu tudo. Ele não perdeu tudo. Na verdade, ele ganhou em dobro. Na verdade, ele ganhou tudo em dobro. Porque quando Deus restaurou tudo, ele teve o dobro de tudo que ele tinha. Então, posso dizer que ele tinha 3 vezes mais. Ele recebeu o dobro. De filhos ele teve filhas tão lindas que a palavra diz que nunca houve mulheres tão belas quanto as filhas de Jó. Então ele teve o dobro de filhos, porque Deus restaurou. Ele teve uma família de novo. E depois que ele partiu, ele tinha os filhos antigos que ele reencontrou lá nos céus. E mais os que Deus deu para ele depois. Então ele teve muito, muito, muito mais.
E o interessante, que os filhos que ele teve veio daquela mulher lá que ele chamou de louca. Você vê que Deus, ele foi compassivo com ela. Deus, ele sondou o coração, ele sabia o que ela estava sofrendo, que ela falou aquilo da boca para fora. Ainda bem que Deus não vê essa idiotice que a gente fala no momento de dor, porque a gente fala cada coisa que eu falo, meu Deus. E aquela oração, cada coisa que eu já falei, que eu falo, Jesus, ainda bem que tu é misericordioso comigo, meu Deus do céu. Mas assim, lidar com o silêncio, mas não foi fácil. Jó ele lidou com o silêncio até o fim. O que eu acho interessante, o livro de Jó não foi Jó que escreveu. Teve coisas aqui que Jó disse, mas tem coisas no mundo espiritual aqui. Pelo que a gente lê o livro de Jó, Jó ele não sabia de nada que tinha acontecido, ele morreu sem saber. Deus não revelou para ele. Ele ficou, como eu falei, uma das coisas mais difíceis que ele teve que lidar com o silêncio de Deus. Ele lidou com o silêncio de Deus, queria respostas, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele pedia a Deus, se eu pequei, se eu fiz alguma coisa errada, me revela, me mata logo, acaba com o meu sofrimento, tira a minha vida. Ele estava pedindo para Deus tirar a vida dele, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E no fim, quando a voz de Deus bradou, ele não teve resposta nenhuma do que estava acontecendo com ele, não. Deus não falou para ele, Jó, Satanás aqui estava tirando com a minha cara, estava zombando de ti. Eu olhei e falei para ele, que tu não é daquele jeito, não. Eu falei, Deus não falou para Jó. Antes que Deus ia falar isso para Jó, Deus não falou para Jó que eu deixei Satanás tocar na tua vida. Deus não revelou isso para Jó, não. Tem coisa que não cabe a gente saber. Depois Deus revelou. É um mistério. É um mistério quem escreveu o livro de Jó. É um autor anônimo. Só Deus sabe quem escreveu. Algumas pessoas dizem que foi Moisés, mas é um mistério muito grande. Alguns historiadores falam que foi escrito depois do exílio. Então, se for mais para frente, provavelmente não foi Moisés, mas foi alguém inspirado por Deus. E assim, então, Deus, ele pode te dar resposta, a gente buscar, tem respostas que Deus vai dar. Mas tem respostas que a gente não vai receber de Deus. Tem coisa que Deus ele não vai nos revelar. Quando Deus ele falou com Jó, não deu resposta. Que o Deus deu para Jó foi mais a pergunta. Quando Deus finalmente começa a falar com Jó, aí Deus começa a falar, Jó, aonde tu estava quando eu criei os céus e a terra, onde tu estava quando eu coloquei as estrelas no céu, onde tu estava quando eu fiz a separação entre o céu e o mar, entre os mares, que um chamei de céu e o outro de mar ali, as águas. Eu coloquei o sol e a lua, fiz separação entre o dia e a noite. Quando eu criei todo ser vivo. Onde tu estava, Jó? Onde tu estava? Começou a fazer um tanto de perguntas para Jó lá, perguntas que não tinham resposta. E Deus não deu resposta. Deus, ele nunca vai ser obrigado, Deus, ele não é obrigado a provar nada pra gente, ele não é obrigado a te dar resposta, ele não é obrigado a me dar resposta. Deus, ele quer que a gente confie nele, que a gente tenha fé, que a gente tenha confiança. A gente pode se perguntar, né, por que está acontecendo tudo isso nos dias de hoje? Por que aconteceu isso? Por que há tanto sofrimento na terra? Falando, não interessa. Não interessa para mim, não interessa para você, não interessa para gente. Se Deus ele quiser responder, ele vai responder, ele é soberano. A vontade dele é perfeita, se ele quiser responder, ele vai responder. Senão a gente vai saber lá na glória, e isso se a gente souber, porque Deus não é obrigado a dar resposta. Você está achando que Deus ele é obrigado a fazer alguma coisa?
com a visão errada, tá? Mas aqui, mas o final de Jó foi brilhante. Como eu disse, Deus restaurou tudo. Deus deu filhos para Jó, deu os bens que ele tinha tudo em dobro, restaurou a saúde, restaurou tudo. E no final, coisa mais linda, coisa mais linda. A frase que Jó fala ali, fala para Deus, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver, Pai. Coisa maravilhosa. Oh, meu Pai, no meio da prova, é no meio da dificuldade, quando tudo que a gente tem é Deus. Quando a gente não tem mais nada, quando tudo que nos resta é Deus, a gente começa a conhecer Deus face a face. Quando a gente tem tudo, Deus ele fica um pouquinho de lado. Mas no meio da dificuldade, quando tudo que você tiver for Deus, você vai conhecer a Deus verdadeiramente. Tu vai saber que Ele é tudo o que você precisa. Deus, Ele restaurou tudo para Jó. Mas se não tivesse restaurado, se tivesse Ele restaurado só a saúde, Jó já estaria feliz e falando, eu tenho a Ti, Senhor. Tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Pai. Tudo. Mas enfim, mas eu ainda quero profetizar na tua vida isso. Quero pegar a parte boa que Jó escreveu aqui em Jó 14, que Jó disse, Jó falou aqui, que ainda há esperança. Você é como essa árvore cortada que basta fazer para você crescer de novo, para ser restaurado. Fica à beira das águas, ao cheiro das águas, fica perto da água, fica perto de, como eu já preguei, a fonte de água viva. Jesus que é a água, fica perto do cheiro das águas, do perfume suave de Cristo, que Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para trazer vida onde não tem vida. E mesmo que tu morrer aqui, creia, não creia, igual a Jó, que ele falou que o homem desce ao pó e ao pó fica e simplesmente deixa de existir. Não. A gente morrer aqui, amanhã a gente vai estar com Cristo. Amanhã a gente vai estar com Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Deus que é maravilhoso. E essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã. Então, que os irmãos fiquem na paz de Cristo e creia que ainda há esperança para a árvore cortada. Amém.